em nosso presbitério e nós estamos sempre trabalhando juntos em prol da revitalização do nosso presbitério, irmãos. É um homem de Deus, ele está indo para a nossa reunião administrativa, que vai ser onde? Em Maringá, no Paraná. Daqui a pouquinho ele vai pegar o avião e eu não poderia deixar de convidá-lo, né? Para estar aqui com a gente nesse culto e trazer uma palavra para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui nesse culto, onde nós estamos prestando a nossa adoração e a nossa gratidão ao Teu nome, Pai. Queremos te agradecer também por Senhor ter trazido o pastor Juvenil até aqui em Salvador com segurança. E desde já lhe pedimos, meu Deus, que o Senhor leve até Maringá, no Paraná, também em segurança, Pai. Ele nesse momento vai nos trazer a Tua palavra e nós estamos aqui prontos para ouvir, Senhor. Que o Senhor possa trazer iluminação à sua mente, ao seu coração e trazer iluminação também para todos nós, para toda a igreja, Pai. É o que nós pedimos. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer poder estar com os irmãos nessa noite abençoada por Deus. Todas as noites são, né? Mas hoje, em especial, pela oportunidade que nós temos de podermos meditar um pouco na palavra de Deus e sermos abençoados pela presença santa do Senhor na nossa vida. Nós queremos agradecer pela oportunidade também, pastor Júnior, nosso amigo, família abençoada que Deus concedeu a ele. E, como ele mesmo disse, obrigado, querido. Nós estamos caminhando juntos num propósito de revitalização. Não é fácil, mas Deus tem dado graça e os resultados com o tempo virão. O mais importante é nós não desistirmos, sermos perseverantes e, acima de tudo, fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Trago aqui um abraço da minha esposa Cristiane, da igreja de Caetité, ali no interior da Bahia. O pastor Júlio falou assim: pastor Juvenil, estou indo para a rodoviária agora e me espera aí na saída. Falei: moço, matutão como eu tenho que saber onde é a saída primeiro, para depois eu ir para lá. Mas nós louvamos a Deus porque foi fácil, né? Acho que quem tem boca vai a Roma. Perguntei onde era a saída, me falaram, eu fui. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. É um dos textos mais conhecidos do livro de Isaías. Vamos meditar nele nesta noite. Verso 1 ao verso de número 8. Assentados como estão. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim.
Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, e isso deve trazer ao nosso coração temor. Tua palavra será ministrada nesta hora, e nós rogamos pela Tua intervenção sobre o Teu povo, porque a responsabilidade é trazer algo da parte do Senhor, e nós só conseguiremos fazer isso se o Senhor direcionar as nossas vidas. Então nós te pedimos nesta noite, fale conosco mais uma vez, ministra o coração do Teu povo, da Tua igreja, aos nossos corações, fale de uma forma poderosa, de uma forma que eles possam entender, compreender e, acima de tudo, nós possamos nos curvar diante do Senhor. Permaneça conosco e nos ajude no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Como eu disse, esse texto é um texto muito conhecido nosso. Quem nunca ouviu esse texto em um culto de missões, em uma programação especial, onde a intenção era despertar no coração daqueles que ali se encontravam, esse sentimento, esse desejo de transmitir, proclamar a palavra de Deus. Então, quando Jesus transmitiu a sua palavra, todas as vezes que ele fez e como fez, o coração daqueles que ouviam atentamente aquilo que era dito pelo Senhor ardiam. Algo neles mudava. E à medida que eles ouviam de Cristo, eles se maravilhavam cada vez mais para ouvir cada vez mais a palavra do Senhor. Quando Isaías surge no cenário de Israel, Israel está num momento muito crítico da sua história. O povo já não tinha mais aquele desejo de cultuar a Deus como no passado, já estava misturando as coisas com relação aos cultos ao Senhor. A adoração já não era mais uma adoração pura, já não era mais uma adoração que saía do coração do povo em direção ao trono da glória de Deus, mas estava envolvido agora com idolatrias e com muitas coisas que beiravam ao paganismo. E aquele momento para o povo de Israel era um momento de quase desvio da palavra do Senhor, afastamento da presença de Deus, porque o povo já não cultuava mais a Deus com um desejo no coração de servir unicamente a Deus que os libertara do Egito, conduzindo pelo deserto e os havia colocado em uma terra que manava leite e mel. A história vai mostrar para nós que em todo o tempo Deus foi presente na vida do seu povo. Mas também a história prova para nós que em muitos momentos o povo de Israel se afastou da santidade de Deus. E sempre que isso acontecia, e sempre que os sacerdotes que eram responsáveis pela vida espiritual do povo não davam conta daquela realidade, Deus levantava um profeta para falar em nome dele. Deus levantava alguém para ministrar ao coração do povo, ao coração do rei, ao coração dos sacerdotes, para mostrar o erro, para apontar o caminho de retorno novamente a uma vida de adoração e de santidade diante do Senhor. Mas o cenário aqui não é muito diferente. O povo estava corrompido, havia uma corrupção moral, social, religiosa no meio do povo. Mas esse é um momento muito crítico, inclusive na vida do profeta. Porque Isaías vive um momento de perda, um momento de dificuldade. Isaías era muito amigo de Uzias. Isaías e Uzias eram muito amigos. Uzias era o rei naquele tempo. Isaías era um profeta que ministrava o coração do rei constantemente. Tinha acesso livre ao palácio. Diferente de alguns profetas do Antigo Testamento, Isaías era aquele tipo de profeta que ele estava diante da sociedade, estava diante das pessoas de condições, e ele tinha livre acesso para falar a palavra de Deus. Mas é naquele momento, naquela situação, no ano em que Uzias morre, Isaías ele tem um encontro que vai transformar a vida dele, um encontro com Deus. E é interessante, irmãos, que geralmente na nossa vida, para que Deus faça algo de transformador na nossa vida, na nossa história, algumas coisas precisam morrer em nós.
Algumas coisas precisam ser deixadas para trás. Isaías perde um grande amigo. Em um momento crítico, Isaías vai buscar refúgio em Deus. Ele não busca refúgio em nenhum outro lugar. Ele busca refúgio em Deus. Ele adentra o templo do Senhor. Ele vai à casa de Deus para adorar a Deus. Não para afogar as suas mágoas, mas para derramar o coração diante do Senhor. É importante que em momentos de dificuldade, de adversidade da nossa vida, que em momentos difíceis, de perda, de conflitos, de crises, nós não busquemos afogar as nossas mágoas. Mas a gente busque em Deus uma solução para que a gente possa contemplar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus vai trabalhar de forma específica na nossa vida. Isaías foi ao templo do Senhor e o texto é claro. No ano da morte do rei Uzias. E essa expressão, no ano da morte do rei Uzias, é justamente para mostrar para nós a forma como Deus trabalha na nossa vida, no nosso cotidiano. Deus não está a par do nosso sofrimento. Deus não está distante da nossa dor, das nossas circunstâncias adversas. Deus está contemplando as nossas vidas, presente em todos os momentos da nossa existência. O que nós precisamos entender, e aí eu queria fazer menção daquilo que nós muitas vezes ministramos ao coração de Deus na nossa igreja. No último domingo, nós ajudamos no louvor da igreja. E aí as irmãs escolheram uma canção que é um tanto tendenciosa. Aparentemente não. E elas começaram a ensaiar e eu estava ali. E depois que elas ensaiaram, eu perguntei para elas: vocês acreditam no que vocês estão cantando? A música era Consolador. Consolador, não sai daqui. E aí elas pararam assim, me olharam. Tipo assim, como assim, pastor? Não, eu quero saber se vocês acreditam no que vocês estão cantando. Quando é que o Espírito Santo sai de nós? Quando é que o Espírito Santo nos deixa? Ele não sai de nós. Ele não nos deixa. E por que a gente vai cantar essa canção? O templo, o lugar de adoração, o lugar de oração, é um lugar exclusivamente voltado para a glória de Deus. Essas canções, elas envolvem a alma, elas envolvem o sentimento, porque elas respondem a uma necessidade humana. E é isso que nós temos que trabalhar na nossa vida, no nosso cotidiano. Porque o que vai me fazer bem não é cantar para mim. O que vai fazer-me bem é adorar a Deus, é cultuar a Deus. Quando eu canto para me sentir bem, automaticamente eu posso entrar num processo de dependência de mim mesmo. Eu entrarei no processo de depender daquilo que faço para que eu me sinta bem. Mas quando eu adentro no templo para cultuar, para adorar a Deus, para falar ao coração de Deus, através das canções que cantamos, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos visitados por Deus, nós somos envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, e é isso que a igreja desses dias precisa entender. Então é possível que algum dia você chegue na igreja não tão para cima, cabisbaixo, triste, abatido, coração angustiado, e você queira ouvir uma canção como essa. Mas não é isso que os salmistas fazem. Eles cantam as suas dores diante de Deus e eles expressam a grandeza de Deus sobre as suas vidas. E isso faz com que aqueles homens, ao saírem do templo, ao saírem da presença do culto prestado a Deus, eles saíam renovados, eles saíam transformados por Deus e abençoados pelo Senhor. E é isso que nós precisamos.
Isaías, no momento de dificuldade, ele adentrou o templo do Senhor, ele foi ao lugar de oração para derramar a sua alma diante de Deus. Existia uma dor no coração de Isaías. Uzias era um homem bom, embora tivesse cometido alguns erros no seu reinado, mas ele era um homem bom, ele era um bom rei. E bom aqui não significa bom para ser aceito diante de Deus. Vale lembrar isso. Ah, fulano é bom, fulano é uma boa pessoa. Mas a bondade dela diante de Deus se torna nada diante daquilo que Deus é. Ele foi um bom rei, ele foi um bom homem, mas ele cometeu erros na sua vida. E diante daquelas circunstâncias, Isaías estava com o coração pesado. E ao adentrar naquele lugar, ele diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa visão nos ensina muitas coisas. Primeiro, esse Deus que está assentado sobre um alto e sublime trono é um Deus que tem o controle de todas as coisas. É um Deus que domina não apenas a vida dos seus, é um Deus que comanda a vida do universo. É um Deus que controla todas as coisas. Não é um Deus que está em um lugar e não consegue estar em outro lugar. O nosso Deus é um Deus onipresente, é um Deus todo-poderoso. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Quando Isaías tem essa visão, quando ele contempla esse Deus assentado sobre um alto e sublime trono, o seu coração se aquieta diante de Deus. E é isso que nós precisamos nesses dias tão difíceis. Aquietar o nosso coração diante de Deus. Permitir que Deus trabalhe na nossa vida de tal maneira que nós possamos confiar tão somente na sua soberania, no seu agir soberano. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono de Deus é um trono inabalável. O poder de Deus é um poder único, exclusivo. Só Ele é poderoso como Ele é. Não existe outro ser além de Deus, ou que se compare a Ele. A visão que Isaías teve desse Deus soberano, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas desse Deus, as vestes desse Deus, enchia o templo. Mostra para nós essa presença transformadora de Deus na nossa vida. Isaías estava no templo, nós estamos em um templo, mas essa presença está conosco aonde nós formos, aonde nós dobrarmos os nossos joelhos, aonde nós clamarmos por essa presença santa e poderosa. Nós podemos ser alcançados, nós podemos ser visitados, nós podemos ser transformados, nós podemos ser renovados. A presença de Deus na nossa vida é tudo que nós precisamos. Não se imagina um servo do Senhor sem a presença do Senhor. É impossível isso. Um servo de Deus anda na presença de Deus. Seja na igreja, em casa, no trabalho, na escola, aonde ele vai, a presença do Senhor é com ele. Agora observe, Isaías tem essa visão desse Deus soberano, majestoso, grandioso, extremamente extraordinário, para não apenas trazer uma visão que impactasse o profeta, mas uma visão que mudasse a própria visão do profeta. Uma visão que mudasse a visão do profeta. Porque em momentos assim, a gente não consegue enxergar muito aquilo que Deus pode fazer. As circunstâncias tendem a diminuir a nossa capacidade de crer e de enxergar as impossibilidades de Deus na nossa vida. Isaías precisou daquele momento na sua vida. Ele era um profeta do Senhor, ele era um homem de Deus, mas ele precisou se achegar a Deus para contemplar a grandeza do Deus que ele servia. Nós precisamos nos deleitar
não apenas naquilo que Deus faz ou fez por nós, mas nos deleitar naquilo que Deus é. Nós precisamos aprender a nos regozijar, não apenas com as bênçãos que recebemos de Deus, mas com a bênção maior de estar na presença de Deus, de viver na presença de Deus, de andar na presença de Deus. Não há bênção maior do que essa, não há circunstância mais desejosa para a nossa vida do que estar, do que adentrar na presença do Senhor e saber que Ele está lá, diante de você, diante da sua vida, para lhe trazer ao coração, não aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito para aquele momento. A grandeza de Deus, a santidade de Deus, deve ser a nossa busca constante. A gente vive no tempo onde as pessoas religiosas buscam aquilo que Deus pode lhes oferecer. Pelo menos essa é a ideia que eles têm. Porque sabemos que Deus não oferece aquilo que muitos vão buscar nos lugares de adoração. Mas o que a gente precisa aprender como cristãos é nos satisfazer em Deus. Quem fala muito sobre isso é John Piper. Satisfação em Deus. Essa alegria inabalável de saber o Deus a quem servimos e de confiar de tal maneira que entreguemos toda a nossa vida nas mãos dele. Que entreguemos todas as circunstâncias que nos cercam diante dele. Isaías, quando contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele fica maravilhado. E é isso que a adoração deve gerar no nosso coração diante de Deus. Nós precisamos nos maravilhar com a beleza da santidade de Deus. Nós precisamos ter prazer em adentrar na presença do Senhor para adorá-lo, para cultuá-lo. Nós precisamos desejar constantemente, diariamente, essa presença transformadora de Deus na nossa vida. Nós não podemos apenas nos acomodar com os dias de culto de oração. Nós precisamos desejar ardentemente essa presença santa na nossa vida constantemente. A igreja do século 21, ela é uma igreja muitas vezes regrada por aquilo que se pode oferecer às pessoas. Muitos não vão ao templo para adorar a Deus, para oferecer a sua vida a Ele, para oferecer um culto santo, agradável, racional a Deus. Isaías, ele olha para Deus. Quando o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele tem uma mensagem nesse texto, ele fala sobre 3 aspectos na vida de um cristão, que nós não podemos deixar de ter ao longo da nossa vida, ou sempre e constantemente. Eu preciso olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Quando Isaías olha, ele contempla Deus. Deus está em um alto e sublime trono. Deus está nas alturas. Deus está entronizado acima dos querubins. Deus está entronizado acima de todas as coisas do universo. A sua majestade é poderosa para encher toda a terra, para preencher os espaços vazios do nosso coração, da nossa vida. Mas Isaías, ele também olha para dentro. Ele olha para o alto, ele olha para dentro, ele contempla a sua condição, a sua situação, e Isaías olha para fora. E ele contempla a necessidade das pessoas em ouvir a palavra de Deus. Então, Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Um trono
inabalável. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A gente precisa também aprender algumas coisas importantes com esses seres angelicais. A adoração. A adoração que nós prestamos a Deus tem que ser uma adoração sincera. Serafins estavam por cima dele. Alguém me perguntou um dia: pastor, esse por cima dele, o que quer dizer? Eu disse: nada. Apenas que eles sobrevoavam sobre o trono, e não que eles estavam acima de Deus. As pessoas leem o texto e elas já imaginam alguma coisa, tipo: bom, se Deus é Deus, por que os serafins voavam acima dele? Não estavam acima de Deus, eles estavam sobrevoando, e não estava acima do poder da soberania do Senhor. Mas o que nós aprendemos aqui? Que esses anjos, que esses serafins viviam constantemente na presença do Senhor, do altar de Deus, do trono de Deus, e eles adoravam a Deus, e eles adoram a Deus 24 horas. Eles não se cansam em adorar a Deus, eles não se cansam em declarar a santidade de Deus. Muitas vezes nós buscamos santidade para a nossa vida, mas não buscamos essa santidade na pessoa de Deus. Por que esses serafins eram seres que ardem em fogo? Ou porque eles são seres que ardem em fogo? Porque eles vivem 24 horas na presença de um Deus todo-poderoso, na presença de um Deus santo, extremamente santo. A expressão que eles usam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Deus não é apenas um santo, Deus é um santo de maneira extremada. Aquilo que Deus representa, ou a sua santidade, ela não tem limites. A santidade de Deus, ela não pode ser aprisionada, ela não pode ser limitada. A santidade de Deus, ela não tem limites, ela ultrapassa aquilo que nós podemos imaginar ou raciocinar como santidade. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele abomina o pecado. Deus se aborrece com o pecador, porque Deus odeia o pecado, e aquele que peca se torna também objeto da ira de Deus. Ele é santo. E aqui Isaías faz questão de repetir a palavra santo 3 vezes, para mostrar essa expressão de grandiosidade de Deus. Ninguém é santo como Deus é. Só Ele é santo de forma ilimitada. O homem mais ungido que possa viver na face da terra, ele não alcançará uma santidade como a de Deus. Do contrário, seria fulminado. Os serafins estão na presença do Senhor de dia e de noite, 24 horas, declarando a santidade de Deus, com rostos cobertos, com pés cobertos, mostrando essa reverência de estar na presença do Senhor. Como cristãos, servos de Deus, nós precisamos entender que nós devemos andar em reverência a Deus. Não, pastor, mas no templo, quando chegamos, a gente não abre nem a boca no templo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma consciência que vem carregada por uma reverência temerosa. Não apenas aqui, na sua casa.
O Deus que manifesta-se aqui nos dias de culto é o Deus que está olhando você no seu lar, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade. É o Deus que está olhando você no trânsito da cidade, quando você está dirigindo ou fazendo alguma coisa no seu trabalho. Ele está contemplando a sua vida. Então, aonde eu for, Deus está comigo. E se Deus está comigo, eu preciso andar em constante temor. Eu não posso em nenhum momento vacilar, ainda que como ser humano eu seja limitado. Mas eu preciso entender que existe um Deus que contempla a minha vida. Existe um Deus que arde como fogo, que está a cada momento, a cada instante sobre mim, contemplando minhas ações, contemplando as minhas palavras, contemplando os meus pensamentos. A outra coisa que aprendemos é que a adoração diante de Deus deve ser uma adoração fervorosa. E a adoração fervorosa não é aquela adoração que todo mundo grita. Sim, você pode se expressar, pode. A adoração fervorosa é aquela adoração que nasce no íntimo do nosso ser. É algo que você está fazendo para Deus, porque você não pode fazer mais outra coisa para agradecer a Ele, no sentido de dar algo para Ele. Então você dá a sua adoração. E essa adoração é tudo que você tem, com toda a sua intensidade e força, para que Deus possa ser exaltado e glorificado através da sua vida. Essa adoração, segundo Jesus, é uma adoração no Espírito. É uma adoração que é trabalhada e desenvolvida a partir de uma vida de relacionamento e comunhão com Ele. Adoração genuína, verdadeira, fervorosa, é uma adoração de quem caminha na presença de Deus 24 horas. Daquele de quem sabe a quem está adorando, por que está adorando e por que está naquele local, naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Nós não estamos aqui apenas para cumprir mais uma agenda da igreja. Nós estamos aqui porque Deus é precioso para nós e esse momento de reunião entre nós é extremamente importante para nós. Tem gente que não valoriza isso. Mas eu não vou tal culto porque assim é muito cansativo tal culto. Eu só gosto de ir nesse culto e nesse. Não, eu só posso ir aos domingos. Eu só gosto de ir nos cultos de domingo. Não existe isso. Todo culto, a presença de Deus é manifesta. Em todo culto, Deus fala. E em todo culto nós precisamos prestar a Deus a nossa adoração. E essa adoração deve ser uma adoração trabalhada em espírito e em verdade. É o Espírito de Deus trabalhando no nosso espírito, nos colocando de conformidade com a vontade de Deus, para que aquilo que eu fizer, aquilo que eu cantar, aquilo que eu falar, possa dignificar, glorificar, exaltar e adorar o único Deus digno de exaltação. Os serafins estão constantemente na presença de Deus. Aí Deus, Ele vem até nós, envia seu Filho, nos salva do pecado, da condenação eterna, nos salva de nós mesmos, nos enche da presença dEle com o seu Espírito, e agora esse Deus habita em nós, com toda a sua beleza, com toda a sua graça. O problema é, o que nós estamos fazendo com a santidade de Deus? Como nós temos encarado a graça do Senhor? Como vida de adoração diante do Senhor? Como nós temos a nossa vida de oração diante dEle?
Tudo isso leva-nos a desenvolver o próximo passo. Se eu sei quem Deus é, se eu sei a forma de cultuá-lo, eu preciso então olhar para mim. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? Como é que eu tenho andado ultimamente? Que tipo de pensamento alimenta minha consciência? Que tipo de coisas eu tenho andado a contemplar? Isaías vê a glória de Deus, Isaías contempla serafins, e Isaías, no versículo 4, reconhece a sua condição. Ele diz, a voz, versículo 4, as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, da presença de Deus. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de impuros lábios. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus cada vez mais, nós devemos conhecer e reconhecer o quão pequeno nós somos. Se você não tem tido essa experiência de, ao se aproximar de Deus em sinceridade, e se você não reconhece o quão pequeno você é, você precisa então erguer os olhos para os céus, para que Deus de fato se revele poderosamente à sua vida, para que você entenda, para que nós entendamos, para que nós possamos compreender cada vez mais, como disse o profeta João Batista, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, e que eu diminua, que a cada dia eu diminua, que ele seja mais em mim, e que eu seja menos eu, e que ele seja mais dele em mim, para que a cada dia eu possa ser conforme a vontade dele. Era um profeta de Deus, mas diante de Deus, ninguém fica indiferente. Para o bem ou para o mal, diante de Deus, ninguém ficará indiferente. É como um espelho. Ao mesmo tempo que você enxerga Deus, Deus transporta a sua visão para o seu interior. E você então vai enxergar quem de fato você é, quem de fato nós somos. Isaías diz, ai de mim, estou perdido, vou morrer. Eu sou um pecador, os meus lábios são impuros, e eu vi o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu não apenas a exterioridade de Isaías, ele viu o interior do profeta, ele viu a gravidade dele como ser humano diante de um Deus santo. E esse temor gerado por essa visão, por esse impactar dessa presença santa de Deus, deve gerar isso no meu coração hoje e no seu coração também. Nós não podemos olhar para essa realidade e dizer, não, isso aqui foi algo no passado. Hoje nós não podemos ter mais esta visão. Eu preciso entender que esta palavra é viva e eficaz. E quando eu leio com os olhos da alma, quando eu leio com temor no coração, é possível que eu consiga ter a mesma visão que Isaías teve. Isso pode acontecer na sua casa, no seu lugar secreto, quando você dobrar os joelhos para falar com Deus. Você pode ter essa visão de Isaías. Um sentimento de pesar pode tomar conta do seu coração. E você se sentir apertado, pequeno, encurralado. E aí você então vai reconhecer a grandeza de Deus. E o quão miserável nós somos. É isso que Isaías reconhece.
ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua condição, ele sabe que está diante de um Deus santo, e ele precisa santificar-se, mas ele olha para ele e não vê condições nele, ele olha para a sua condição e percebe que ela está inapta diante de Deus para fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Ele precisa de um agir de Deus, ele precisa de um trabalhar de Deus. O que Isaías podia fazer? Ele fez. Ele reconheceu a sua condição de pecador, miserável. Ele se prostrou diante de Deus. E Deus enviou o socorro. A palavra do Senhor nos instrui que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que retém o pecado no coração, aquele que retém a maldade na mente, na consciência, ele permanecerá mergulhado no pecado, envolvido pelo pecado, e quanto mais envolvido pelo pecado, mais distante de Deus ele se encontrará. Então, esse texto, ele fala também de encontros com Deus que nós precisamos ter todos os dias. Quantos anos de vida cristã? 10, 15, 20, 30, 50 anos. Todos os dias nós temos que renovar a nossa esperança no Senhor. Todos os dias nós temos que nos prostrar diante de Deus como se fosse a primeira vez. Todos os dias nós temos que buscar intensamente, fervorosamente, pela presença santa de Deus na nossa vida. Esse processo nunca acaba enquanto aqui estivermos. Porque nós saímos do processo de convenção, entramos no processo de salvação, não é isso? Fomos justificados por Deus, e nós estamos sendo santificados por Deus. Até que Cristo volte, a santidade deve ser uma marca inamovível na minha vida, na sua vida. Santidade deve ser o meu alvo constante e direto, porque a santidade fala do meu relacionamento com Deus diretamente. De modo que quanto mais próximo de Deus, mais santo eu me tornarei, à medida que eu entender o meu processo de desconstrução, para que Cristo seja formado em mim. Então, quando Deus nos tirou de onde tirou, nos introduziu na sua igreja, no corpo de Cristo, nós passamos a entrar no processo de desconstrução de Deus. Deus está desconstruindo em mim muitas coisas ainda. Deus está desconstruindo em nós muitas coisas ainda, para que a imagem de Cristo seja formada em nós dia após dia. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece seu pecado, ele confessa seu pecado e ele vai mais além. Eu vi o Senhor, os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não tem como nos aproximarmos de Cristo e permanecermos como sempre fomos. Não tem como nos achegarmos a Cristo pela fé, colocando nossa vida nas mãos dEle, ou entregando-nos totalmente a Ele, e permanecermos com a velha natureza, com os velhos hábitos. É impossível. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com antenais. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Todo o processo de alcance
da nossa vida não começou conosco. Começou com Deus. No dia que você decidiu ouvir a palavra de Deus, se entregar a Deus, foi porque Deus já estava conduzindo sua vida para essa realidade. No dia que você disse sim para o Senhor, Deus já tinha dito sim para você. No dia que você disse, eu quero esse Jesus na minha vida, Deus já o havia tomado para Ele. Antes de você pensar na possibilidade de se tornar um cristão, um servo do Senhor, Deus já havia contemplado sua vida e já havia transmitido ao seu coração, através do seu Espírito Santo, aquilo que Ele desejaria fazer na sua vida. Você foi conduzido por Deus a ouvir a palavra do Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, você foi despertado pelo Espírito Santo. Você foi ressuscitado da sua morte espiritual. E você foi perdoado por Deus, através do sangue de Cristo. Isaías foi tocado nos seus lábios. O problema era nos lábios. Deus toca nos lábios. Deus purifica os lábios. Isaías era um homem que já falava de Deus. Mas a partir desse momento, Isaías agora vai falar com mais entusiasmo, com mais destemor dos homens e com muito temor de Deus. Quando isso acontece, quando o perdão é aplicado na vida de Isaías, quando o pecado é removido, Isaías agora está apto a falar de Deus. Deus remove não apenas o pecado dos lábios, Deus remove a insensibilidade, a indiferença do profeta. E quando ele ouve a voz de Deus, ele se sente impulsionado a dar uma resposta para Deus. Que tipo de resposta você daria ao Senhor se nesta noite esse texto, esta palavra ministrada estivesse falando ao seu coração? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Que resposta você daria? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez ele não tivesse noção do que viria depois disso. E certamente não tinha, embora entendesse que falar em nome de Deus era uma grande responsabilidade. Mas ele se colocou à disposição, porque ele viu no alto a glória de Deus. Ele olhou para o seu interior, contemplou a sua miséria, a sua maior necessidade não era coisas. A maior necessidade de Isaías era Deus. Era ser perdoado por Deus. Tem gente que acha que a sua maior necessidade, tem gente que acha que a sua maior necessidade é uma casa, é um carro, é um bom emprego. Isso são necessidades básicas. A maior necessidade humana é de Deus, da presença de Deus. Vamos nos colocar de pé. Há 20 anos atrás, eu ouvi essa palavra